né? Bem enxuta, de meia hora no máximo, porque é horário de almoço, né? E eu fiz isso assim para mostrar a nossa dinâmica de mãe, né? Como a dinâmica da mãe é difícil, como driblar situações. Para eu conseguir estar agora aqui meio-dia, eu tive que organizar a casa cedo. Eu já tenho filhos adultos, eles não são crianças mais, e mesmo assim eu tive que botar ordem no galinheiro, distribuir tarefas e falar: eu quero fazer isso de almoço hoje, e vocês, um vai fazer isso, outro vai fazer aquilo, porque eu tenho uma live para fazer ao meio-dia. Mas que horas, né, de marcar a live? Sim, eu tenho esse compromisso, eu fiz esse compromisso e vocês precisam sim atender o que eu estou falando. Então, a live de hoje é para mostrar como é realmente desafiador. A maternidade é uma bênção, mas ela é realmente desafiadora. E você precisa de muita força. Quem é homem que está aqui ouvindo, leva isso para o lado do masculino, né? Para o pai, do lado paterno. Nós precisamos de força para ser mães e para sermos pais. A mulher precisa de força para engravidar. Ela precisa dessa conexão nesse fluxo de força e assim ter seus filhos, assim como o homem também. E geralmente eu gosto de mostrar nos bonequinhos para vocês entenderem o que acontece com a gente. Nós, você, eu, que estamos aqui agora neste momento, a gente carrega a memória transgeracional. Olhem só, gente, de 7 gerações. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu coloco você, criança. Então, quando você, menina criança, quando você, menino criança, no caso dos homens, né? Mas nós estamos falando de fertilidade, de maternidade. Quando a gente está aqui crescendo, nós vamos recebendo a informação genética, sistêmica, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 gerações para trás. Comigo eu sou a 7ª, né? Então, o jeito que sua mãe foi criada, do jeito que a sua avó foi, do jeito que a bisavó foi, da tataravó, tudo isso aqui reflete aqui. Aí você me pergunta assim, tá, mas eu tenho livre-arbítrio de ser diferente da minha família. Claro que você tem, só que a sua formação psíquica carrega toda essa geração lá de trás. Aí eu pergunto para você, vamos liberando já as crenças e padrões da maternidade, tá? O que te ensinaram sobre ser mãe? Qual é a referência que você tem sobre maternidade? O que a sua mãe falava na sua cabeça quando você era criança sobre ser mãe sua? E aí você vai lembrando dos padrões da maternidade que há em você, né? Se você foi uma criança, por exemplo, e que deu muito trabalho e sua mãe falava assim, você é isso, você é aquilo, então você carrega para sua maternidade esses padrões, essas memórias da sua criança. Porque o ideal é que a gente cresça com validação, né? Que a gente cresça da mãe falando pra gente que nós somos seres super fantásticos, mas que a nossa mãe também nos imponha limites, né? Desde pequeno. Não tô dizendo que a gente precisa passar a mão na cabeça de filho, isso jamais. Mas a mãe, quando tem falta de energia, tem falta de força, ela olha para os filhos e fala que eles são um peso. Que filhos dão trabalho, que filhos geram falta de privacidade, que filhos geram esforço, geram luta nessas mães. Então tudo isso vai ficando armazenadinho aí na sua cabeça. E você olha muitas vezes para sua mãe e discute com a sua mãe, não com a figura materna, mas com a criança ferida da sua mãe. Porque ela reflete na maternidade quem ela foi como criança.
E isso a gente percebe muito nas mães e nos pais que já estão passando dos 65, 70 anos, porque eles regridem a primeira fase da infância deles no aspecto emocional. Isso é muito sério. Então, a gente que é filha precisa entender que a nossa mãe também tem uma criança ferida lá. E se ela tem uma criança ferida, ela não me educou, não me amou como uma mãe consciente. E às vezes, você que tá aí vai passando isso pra frente. É o que a gente chama de amor interrompido. Porque uma criança não consegue dar para outra pessoa o que ela precisa. O adulto sim dá, mas a criança sempre precisa tomar. Né? Então, às vezes, a sua mãe ela é altamente cobradora, a sua mãe cobra atenção, a sua mãe cobra necessidade de reconhecimento, a sua mãe é carente. Tem várias mães, né? Tem as mães narcisistas. E isso é um aspecto da maternidade, das mães com as crianças que ainda estão feridas. Nós temos mães com crianças feridas dentro delas. Então, como é que elas puderam ser mãe? E você? Quanto de criança ferida tem aí dentro de você? Né? Existem aquelas mulheres que, diante de uma mãe muito indisponível, de uma mãe muito frágil, elas tiveram que se tornar crianças adultas muito cedo. Então, são crianças que tomam para si grandes responsabilidades e não viveram o lúdico da sua infância, não viveram as fantasias da sua infância, não viveram as imaginações, os sonhos da infância. Né? Precisaram entender que o sol nasce e se põe às 6 da manhã e às 6 da tarde sem brincar com essa fantasia do nascer e do se pôr do sol. Tiveram que entender, por exemplo, que pai e mãe são frágeis muito cedo, porque não tiveram o pai e a mãe protetores, né? Então isso gera nessa mulher aí uma carência permanente no feminino dela. Por que eu construo isso aqui? Imaginem um feixe azul aqui, que é a força materna, um feixe cor-de-rosa. Esse feixe faz com que a energia feminina vai passando de geração em geração. A energia feminina da adulta, né? Que faz essa mulher se tornar mãe, esposa. Quando essa energia está na criança, sendo passada de criança em criança, você vai carregando um pouquinho da sua tetravó, bisavó, tataravó, essa criança ferida até chegar em você. E daí, às vezes, vem uma descendente, né? Que essa descendente olha e fala assim, nossa, eu não tenho força aqui do meu lado materno. Eu não recebo amor, nem colo, nem proteção aqui do meu lado materno. Como que eu vou passar isso para frente? É aí que vem a infertilidade. Se houve amor interrompido com frequência, sequencialmente, de uma geração a outra, essa menina, ao invés de se tornar uma adulta, ela se mantém sem força de mulher. E ela não consegue engravidar. Vai chegar um momento que o sistema familiar fala assim, aqui basta. Esta vai sofrer a consequência da falta do feminino dessa ancestralidade, para que isso seja corrigido nesta família. Então, as mulheres inférteis, prestem atenção, as mulheres inférteis que não conseguem engravidar ou que são férteis e têm dificuldade de engravidar, têm dificuldade de concepção, têm dificuldade de segurar o neném, têm dificuldade de manter uma gestação prolongada, é porque esta gestação é impedida na própria mente e no coração dessa mulher por falta de força do feminino. Porque aqui esse elo, houve uma interrupção entre as mulheres. Essa mãe pode ter falecido, né? Morrido no parto, morrido quando essa menina aqui era muito criança. Ou essa mãe pode ter sido amplamente machucada na sua vida adulta, então ela não conseguia olhar para a filha com força de feminino, com força de mãe, então ela cria um vazio aqui, é o que a gente chama de amor interrompido. Então tudo que envolve criança precisa de nutrição. A nutrição ela não vem só da alimentação.
A nutrição é amor e limites, e atenção plena. Eu preciso olhar para o meu filho e ver ele. E as mulheres estão tão atormentadas nas suas dores, nos seus padrões, na desconexão do feminino, da sua ancestralidade, tão frágeis na dor que elas não olham para os filhos. Então os filhos repetem o padrão das crianças que precisam se emancipar como adultas muito cedo. E essa menina vai gerar uma mulher carente e uma mulher fraca. Ela cresce como adulta, ela se torna uma adulta, mas uma adulta que sempre está esperando receber. Então ela tem dificuldade de, por exemplo, ter um emprego duradouro, né? Ela tem dificuldade, por exemplo, de ter um marido que abastece ela de amor. Ela tem dificuldade de engravidar. Ela tem depressão pós-parto. Ela tem doenças, né, de qualquer nível, né? Cláudia, mulheres fortes que acabam sozinhas. Eu digo que não são fortes, tá? Força, a gente precisa entender o que é, qual é a denominação de força. Lá na Turma das Sagradas, a gente explica que força é força do feminino. O feminino, ele é forte e doce. O feminino, ele tem uma força silenciosa. Ele não é um forte que briga, que dialoga. Me fala qual é a sua definição de força, tá? O feminino forte, ele não é resistente. Quando você fala de força como resistência, é uma força encrustada em você. Essa força vem da sua dor, que você criou uma casca, que você faz essa casca te ajudar a resistir às mais intempéries que existem na vida. E você geralmente cria essa casca usando a força masculina, não a força feminina. A força feminina traz uma sábia dentro da gente. Você não consegue escutar a sua sábia, a sua intuitiva, porque você tá na força da resistência, na força do masculino. E isso é dor, isso é carapuça, isso é casca, isso é máscara, tá? E essa mulher forte, resistente, ela não consegue passar para os filhos a afeição materna. Qual é a consequência disso, gente? Qual é a consequência disso? Além da infertilidade, que é o extremo nessa herança genética. A gente corrige isso, tá? Já corrige completamente. Isso é possível de corrigir. Mas você vem carregando essa força doentinha lá de trás, essa força da criança ferida, da mulher ferida, da mulher materna ferida, e chega nesse ponto aqui, eu preciso crescer de qualquer jeito, eu preciso me tornar uma adulta. Então eu me torno uma adulta com a minha criança ferida. São aquelas mulheres que reagem, são as mulheres briguentas, são as mulheres que têm dificuldade de relacionamento, né? E quem são os homens filhos dessas mulheres feridas? Vou falar para você, Kelly. Não vem só do lado da mãe. Se você tem um homem, um filho homem, que teve um desequilíbrio dessa mãe, ele tem dificuldade de se relacionar. Sabem homens que não criam vínculos? Os homens que não têm essa condição de criar uma família, de se estabelecer como macho da família, ele teve dificuldade de identificação provavelmente com o pai, né? Isso é muito forte, a gente analisa isso do lado paterno, mas o homem que tem dificuldade de criar vínculo vem da fragilidade da mãe, porque o vínculo se aprende com a energia feminina, e homens e mulheres têm energia masculina e feminina. É lógico que a predominância na mulher precisa ser energia feminina, porque a energia feminina que vem das minhas antepassadas, que me ensinam a ser mãe, que me ensinam a ser mulher, que me ensinam a ter força e energia sexual para estarmos ativa. Energia sexual não é energia só de tesão, gente. É uma energia que te dá a paz interior e a força para estar ancorado neste aqui e agora, certo? Eu preciso olhar para as minhas crianças com atenção presente. E a mulher, quando está perdida nas suas dores, ela anda assim, ó. E você gera filhos também perdidos.
Isso é muito sério, né? Ou são as mães possessivas das crianças que não deixam as crianças saírem de casa, tem medo do filho se machucar. Na verdade, é a criança dela que tá lá totalmente ferida e ela precisa do filho para cuidar dela. Isso é muito grave. A mãe não rompe o cordão umbilical. Para você romper o cordão umbilical do seu filho, mandar seu filho pro mundo, você precisa estar na mãe adulta. Porque é igual bicho. Sempre comparo com os bichos, gente. O bicho joga o filho, né, pro mundo. O ideal é que as crianças estejam até formar o eu superior deles até os 21 anos em casa. Depois disso, de uma forma muito amorosa, de uma forma muito nutritiva, você precisa empurrar o seu filho para a vida, né? Dando nutrição, dando condições dele ir, mas empurrando. Nas constelações, um exercício de cura de filhos muito crianças é um tapa nas costas. A mãe vai, a gente que é facilitador, você vai dar um tapa nas costas do filho, para ele ganhar força, pulmão para a vida, ar de respiração para a vida, né? E às vezes, se o marido tem muito problema sistêmico, o marido é muito frágil, o filho carrega muito a força da mãe. É meio a meio, mas a mãe, como portadora da vida no mundo do filho, ela tem essa condição de dar força para o filho, de dar o limite para o filho, de empurrar o filho para a vida. Então é muito da nossa responsabilidade, a gente precisa muito estar inteira, a gente precisa estar muito forte, não força de resistência, tá, Cláudia? Força nutritiva. A mãe, ela tem esse olhar duro, firme, extremamente amoroso, porque a firmeza também é amor, né? E eu vejo as meninas hoje muito jovens, que têm dificuldade de engravidar. Às vezes a gente investiga no sistema, tá aqui, ó, na 7ª geração, houve um aborto aqui. Às vezes nas nossas antepassadas houve muito abandono de crianças, porque as mulheres, por exemplo, que tinham que acompanhar seus maridos de alguma forma, deixavam os filhos com a avó, com uma tia. Isso gera dor, porque gera abandono. Uma criança que teve abandono no sistema, um neto, um bisneto, um tataraneto, pode reproduzir esse abandono. E é uma criança que tem dificuldade de criar vínculos. Se é uma menina, né? No caso de uma menina, ela tem uma dificuldade de engravidar, porque o corpo dela não processa vínculos. Ele não tem condições de criar vínculo com ninguém, imagina com uma criança. E é uma mulher que sofre, porque no fundo ela quer ser mãe, mas ela tem uma psiquezinha lá escondida de uma dor desse abandono. Essas meninas que falam essas frases, Deus me livre de ser mãe, nossa, como criança dá trabalho. Isso são todas memórias, gente, que vem lá de trás. Quando a gente engravida, a gente tem que ter a consciência que nós estamos preparando seres para o mundo. Preciso nutrir essa criança de amor, de limite e de ensinos, né? Dar ferramentas para essa criança sobreviver lá fora. Comparem sempre com uma mãe no mundo selvagem. Assistam filmes, quando você está com dificuldade com o filho, assista filmes de mães que estão com o filhote em perigo. Vejam como que essa mãe prepara esse filhote para enfrentar o perigo da vida. É muito rico, a natureza tem isso pronto, mas nós, seres humanos, somos seres que carregamos geneticamente muitas dores e muito amor interrompido. Então a gente reproduz isso na nossa cria, né? Então, eu queria falar para vocês, né? Muito se diz da maternidade, da beleza da maternidade. Eu vejo hoje as mulheres transformando isso no mundo de quarto cor-de-rosa, né? Essas mulheres que fazem da maternidade uma grande... um grande acontecimento, é um grande acontecimento, mas essas meninas que fazem festa disso, festa daquilo, que fazem decoração disso, decoração daquilo, eu desconfio que tem uma criança carente gestando uma outra criança.
E eu desconfio também que essa mãe, na hora que o bicho pegar, ela fica fragilizada. Ela entra em depressão, porque ela fantasia o mundo cor-de-rosa da maternidade. A maternidade consciente, ela é a mais pura força do feminino, nutritiva, amorosa. Mas ela não é um mundo cor-de-rosa. Ela tem necessidade de força. Um bebê que recém-nascido depende exclusivamente de você, né? E se você consegue decorar um quarto de cor-de-rosa, fazer festa, mêsversário, nananã, nananã, será que esse bebê está recebendo essa nutrição? Ou essa mãe está comemorando os próprios aniversários da criança dela quando ela não teve capacidade de ter festa porque os pais não tinham condições financeiras? Senti um silêncio no ar aqui. Mas a mãe de verdade, gente, ela não deixa o filho ter escassez de nada. Uma mãe dá conta de sustentar 14, 15 filhos, nem que seja dividindo um pedacinho de pão para cada um. Mas ela tem força para isso. E ela tem a busca dessa força, tá aqui, ó, na raiz ancestral, né? E eu vejo quanta dor existe nos sistemas. Quantas mulheres com dificuldade de relacionamento, quantas mulheres com dificuldade de emprego. E essas dificuldades também estão na sua maternidade. Nós não temos um feminino específico para ganhar dinheiro, específico para ser esposa, para ter energia sexual. O nosso feminino, ele é amplo. Deus nos fez mulheres amplas. Qual é o propósito no mundo de ser mulher? Qual é o propósito? Eu trabalho, eu estudo, eu crio meus filhos e eu sou esposa. Em todas estas áreas eu tenho força. Entendem? Então não dá para você ser uma mulher que está buscando sempre um homem, sendo que seus filhos estão em casa totalmente desnutridos e carentes. Você está buscando um pai ou uma mãe nesse homem. Se você está buscando sempre um trabalho, trabalhando, você não quer olhar para a sua maternidade. Você não quer olhar para os seus filhos. Desculpa falar isso, mas é uma verdade. Se você está sempre buscando situações de estética, academia, cuidando do seu corpo de uma forma desordenada, você também não está olhando para o seu feminino, para a sua maternidade, para seu lado mulher. Você está se escondendo atrás das máscaras da beleza. Se você está procrastinada dentro de casa, houve uma interrupção aqui tão grande do seu feminino, houve tanta dor que você olha para a morte e o feminino olha para a vida, né? No caso de mulheres que têm abortos aqui, eu não vou falar se somos a favor ou não o aborto, cada um tem a sua decisão. Mas toda mulher que sofre um aborto, ela tem uma dor irreparável no inconsciente dela. São mulheres que engordam, são mulheres que têm depressão, são mulheres que têm baixa autoestima, são mulheres que têm síndrome do pânico. A gente atende, elas chegam. Na hora que você vai investigar, tem um aborto no sistema. A mãe abortou, a avó abortou, essa mesma mulher abortou. Isso gera dor, porque nossa psique não foi feita para matar. Nossa psique foi feita para dar a vida. E a gente vai dando a vida, uma para outra, né? A menina, para se tornar mãe, para se tornar esposa, ela precisa ficar perto da mãe. E o quantas mulheres estão afastadas das suas filhas na fase da adolescente. Quanto aí você se afastou da sua mãe? Porque você também olhava para trás e só via dor nela, né? Quem tem dificuldade com mãe, gente, é porque a mãe também carrega muita dor, né? E eu sei que é difícil, porque você olha para sua mãe, você não vê amparo, você não vê acolhimento. Então você é uma menina carente, muitas vezes essa mãe, ela mesma tá querendo esse acolhimento, ela tá querendo esse amparo. E como é que um filho vai dar amparo para a mãe? Ó a escada aqui, ela vem de cima para baixo. Então as meninas que estão aqui me ouvindo precisam fortalecer. Eu não sei se você foi uma criança que se tornou uma mulher adulta antes da hora. Eu não sei se você foi uma menina que teve uma mãe muito frágil, que vem essa fragilidade
de lá de trás, ou se você tem uma mulher, uma mãe com uma referência de força de resistência, não de amorosidade, não de ser um ser sábio, um ser que tenha acionado a sua intuição, né? Quando a gente não tem respostas para as coisas, a gente precisa de força intuitiva para encontrar elas. E a gente pode acessar toda esta sabedoria dentro da gente que vem das nossas antepassadas. Tá aqui, ó, jorrando abundante. Eu olho para trás e vejo a dor, sim, mas essa mesma dor tem uma sabedoria que veio, que fluiu a partir da dor. Então eu não preciso me conectar na dor, eu posso me conectar nessa chuva que vem das dores já condensadas. A gente transforma nossa história de dor em força do feminino, em força amorosa. Se você tem dificuldade de engravidar, se você tem dificuldade de relacionamento, eu digo, você está no mundo mulher. O que nos difere do homem? A nossa capacidade de gerar filhos dentro da gente. O que nos difere, por exemplo, do homem que sai para caça? A nossa capacidade de amar. Então isso é natural da mulher. Isso é seu. Se isso não está acontecendo na sua vida, você precisa olhar para os vínculos do feminino na sua história, né? A fertilidade, gente, todas nós somos férteis, nós nascemos para sermos férteis. A gente nasce, cresce, a gente se multiplica e depois morre. É natural. E eu vejo quantidade de sofrimento por falta de fertilidade. O que será que acontece? Por que o neném não fixa na barriga da mãe? Porque ele não encontra força para vir. E ele não quer também, né? O sistema também tem essas perdas para poder fazer um ajuste, né? Para poder ensinar através da dor que tem algo de errado. Mas não precisa olhar para essa dor. A gente pode transformar a dor e entender que o seu sistema realmente tem padrões difíceis, mas você transforma esse padrão difícil em força para você, né? Em nutrição para as novas gerações. Uma mulher que se cura aqui embaixo, ela libera toda a ancestralidade. Então as suas ancestrais, por mais que elas sofreram, elas estão ansiosas esperando pela sua cura, pela cura do seu feminino. A sua mãe não quer ver você solteira, sua mãe não quer ver você sem filho, a sua mãe não quer ver os filhos sofrendo. Nós, mulheres, queremos ver nossos filhos brilhando, com sucesso na vida. E sucesso tem a cara da mãe. E o sucesso do filho é o nosso sucesso. Quanto mais meu filho está feliz, mais eu estou bem realizada, porque o meu projeto de vida deu certo. Veja um filho doente no seu pé, perto de você. E imagine o seu filho brilhando do outro lado do mundo. O que você escolhe? E você é responsável por isso. Você inteira, presente, cuidando, dando limite e nutrindo essa criança, esse adolescente de amor. Os filhos testam a gente. E os filhos problemáticos são espelhos da nossa dor. Quando você tem um filho problemático dentro de casa, você pode ter certeza que ele está expressando o seu espelho de dor. Quero te convidar, a minha promessa era de meia horinha só, para não atrapalhar nem o almoço de vocês, nem o meu almoço, né? Que eu tô fazendo almoço, vou sair daqui e vou voltar pro almoço. E te convidar para quem tá aqui, Jornada das Sagradas, o link de inscrição tá disponível só até amanhã, a gente conseguiu um pouquinho mais de vagas, mas são poucas. Convida quem você que é homem, convida sua mulher a olhar na minha bio, fazer a inscrição, convida a sua amiga a fazer a inscrição. É uma jornada muito linda, muito rica. Eu levei anos para construir essa consciência que eu tenho hoje. Quem me conhece sabe o meu depoimento, sabe, ainda tenho liberações, né, fantásticas. Esses dias atrás tive uma grande, mas a gente aprende a identificar a dor e transformar a dor das nossas antepassadas em força pra gente e saber o nosso lugar de mulher.
Você pode sim ser mãe, esposa, tá linda, bela, saudável, trabalhar, fazer várias coisas ao mesmo tempo e não perder a sua doçura, a sua intuição, a sua sabedoria, né? Sair desse método automático do que te ensinaram, que mulher tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Cadê a sua força criativa? Cadê a sua força talentosa? Quantos talentos você tem aí? E quantos talentos mais você pode descobrir, né? Quantos talentos a gente pode acessar das nossas ancestrais que a gente não sabe? Eu, por exemplo, né, eu sei que no meu sistema tinha benzedeira, tinha mulheres que faziam remédios. Ninguém nunca me ensinou a fazer isso. Hoje eu faço um monte de banhos, de ervas, de remédio para um monte de gente do feminino, porque ninguém nunca me ensinou, mas tá aqui, ó, veio delas. Elas me trouxeram essa consciência, sem ninguém falar, Ellen, você vai fazer isso, isso, aquilo. Então, os talentos vêm das nossas ancestrais. Imagina quantos talentos cada uma dessas mulheres tinham, além das dores, os talentos. E a gente pode pegar isso sim e falar, vó, bisa, manda pra mim, tataravó, manda pra mim. Como é que você fazia? Eu quero fazer tal coisa. E vem, porque isso é de graça pra gente estar dentro do nosso corpo. A gente que não acessa, né? Então é isso. Quero saber se alguém tem uma dúvida para eu responder. Vamos ver. Então, a Kelly tá dizendo, hoje em dia tem muita firula. Transformaram a maternidade num parquinho de diversões de criança. É uma criança cuidando de outra criança. Kelly, eu te respondi, né? Que a herança vem do lado do pai também. Tem que tomar cuidado porque a gente se identifica também, quando criança, com a dor da mãe. Às vezes tem criança doente, criança que chora, criança que não come, que não tá com alguma doença, ela tá identificada com a infância do pai ou da mãe. Precisa ver isso. Quem tem filho pequeno em casa precisa cuidar dessa questão, né? Às vezes, se você tem uma doença adulta, você pode estar identificada com a doença da sua avó, da sua bisavó, da sua tataravó. Tem toda uma questão aí para olhar, né? Tem muita coisa pra gente trabalhar, pra gente tomar consciência, né? Mas a gente pode, né? De nada, meu amor, as ordens. Vai lá no link da inscrição, quem não entrou ainda. É uma honra pra mim poder passar esses conhecimentos para vocês. E hoje, às 4 horas da tarde, tem outra live, mais numa pegada sexual. O que fazer quando seu marido, seu namorado, não te satisfaz sexualmente. Vamos lá. Papo para maiores de 18 esse, tá bom? Essa tinha uma doçura maior, o outro a gente vai ter uma pegada um pouco mais sexual. Vamos lá. Encontro vocês às 4 da tarde, horário de Mato Grosso do Sul, ó. Beijo, muito obrigada pela atenção de vocês.